Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que esta manhã, este dia, seja uma bênção para a sua vida. E eu quero declarar para você que o vale não é o fim. Isso mesmo. Não esqueça disso. Não esqueça. O vale não é o fim, mas pode ser o começo de uma nova história. Pode ser. Por que eu coloquei o pode? Porque depende se a gente crer, acredita e assim entende que há um Deus poderoso que não se limita a nenhum problema, nenhuma circunstância, nenhuma situação. Quando nós cremos, acreditamos, declaramos, Ele opera maravilhas. Quando nos rendemos para Ele, meus irmãos, opera maravilhas. E eu quero que você escreva isto nos comentários. Escreva aí. Diga, o vale não é o fim. Ou o meu vale não é o fim. Ou da minha casa, da minha família, não é o fim. Mas será o começo de uma nova história, de um grande testemunho para glorificar o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, o Espírito Santo soprou no meu coração, na minha mente, esta passagem, isso mesmo. E isso tocou muito no meu coração, muito mesmo. Que do mesmo jeito que o Senhor falou para Ezequiel e o arrebatou em espírito em uma visão e levou-o para um vale onde só havia ossos secos, sequíssimos, onde só havia morte, morte. Os ossos estavam sequíssimos. Um vale de um grande exército de pessoas onde meus irmãos tinham morrido há muito tempo. Israel estava, meus irmãos, enfrentando um momento difícil de morte. Morte não apenas física, mas, meus irmãos, espiritual, e a situação que eles estavam vivendo. Estavam, meus irmãos, escravos, tinham sido levados, exilados para a Babilônia, os babilônicos, isso mesmo. E quando Ezequiel olhava para Israel, ele não via jeito, solução de haver uma restauração para aquele povo. De forma nenhuma. Quem olhava para Israel dizia: acabou-se, não há mais jeito para Israel. Israel era o povo de Deus. E Deus arrebata o profeta Ezequiel para mostrar para ele isto mesmo. E para o Senhor não há limites, não há vales, não há nada impossível. Que coisa maravilhosa. Antes de eu ler aqui o texto, quero pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, participe aqui conosco, nos ajude. Quando você se inscreve, você está evangelizando, deixando o seu joinha, isso mesmo. Isso é importante, tá? E eu creio, né, que Deus vai te abençoar. Eu tenho orado, né, por todos, você que faz parte aqui do nosso canal, você que tem nos acompanhado, você que nos ajuda de alguma forma, isso mesmo, nosso ministério. Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo e possa, né, isso mesmo, levantar homens e mulheres pela fé, né, pela palavra de Deus. Esta é a minha fé. Deus vai socorrer pessoas e pessoas irão nos ajudar. Isso é assim que a obra
de Deus, ela prossegue, né? Deus socorrendo pessoas, socorrendo o aflito, o que está decretado, que não há jeito, o que está no limite, o que está na ruína. Deus levanta, Deus abre portas, Deus prospera, Deus dá vida, Deus liberta, o Senhor faz maravilhas. Glória ao Senhor. E diz a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou. Olhe bem, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel, no momento difícil que ele estava vivendo, sem esperança, não havia esperança para Israel. Isso mesmo. Quando ele olhava, ele não via esperança, não via jeito. É como, meus irmãos, muitas pessoas estão vivendo neste momento. Ela olha para a sua vida, ela olha para a situação e ela não vê jeito, ela não vê esperança. Isto mesmo. Nós não estamos livres, olhe bem, nós não estamos livres de não enfrentar desafios. Isso mesmo. Nós não estamos livres de não passar provações, desertos. Agora, uma coisa é certa. Quando nós cremos, nos colocamos diante do Senhor, há jeito para todas as coisas. Há solução para todas as coisas. Há esperança para todas as coisas. É esta a fé que Deus ele espera de mim e de você. Para isto se manifestou Jesus Cristo, para trazer vida, libertação, cura, salvação, restauração. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor leva Ezequiel em espírito, o arrebata e coloca ele num vale cheio de ossos, ossos secos, representava a morte. Deus pega o profeta e leva ele num vale de ossos, representando escassez, morte. Isso mesmo, representando escassez, morte. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E o Senhor, meus irmãos, pega o profeta e faz com que ele ande sobre o vale cheio de ossos secos. Isso mesmo. O Senhor faz com que ele ande sobre o vale de ossos secos, onde estavam sequíssimos, só para ele ver a situação que ali se encontrava aquele vale. E muitas vezes, meus irmãos, as provações nas nossas vidas, os desertos, muitas vezes, meus irmãos, não é para a morte, não é, meus irmãos, para ser o nosso fim. Muitas vezes, meus irmãos, é até para mostrar, para que Deus nos mostre isso, não que Ele precisa, mas é para que fique explícito e nós venhamos reconhecer a grandeza de Deus. Um Deus que não está limitado a nada. Um Deus que opera milagres, um Deus que opera maravilhas, um Deus, meus irmãos, que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Não há impossível para o Senhor. Ele transforma vale de ossos secos, ele transforma morte em vida, ele transforma o impossível em vida. Que coisa maravilhosa! E se você crer, você acreditar, tem milagre acontecendo, tem portas se abrindo, tem coisas grandiosas acontecendo. Deus ele está trabalhando em seu favor. Pregamos, meus irmãos, o arrependimento, a mudança de vida constantemente. Mas existem momentos da nossa vida que nós precisamos, meus irmãos, de fé. Isso mesmo, de esperança. Porque muitas vezes, meus irmãos, bate o momento difícil na nossa vida. Muitas vezes bate a situação difícil, a crise. E é preciso a gente crer, é preciso a gente acreditar que o Senhor ele está provendo, que o Senhor ele está no controle, que o Deus Todo-Poderoso
não há nada impossível para Ele. Glória a Deus. Quem crê, diga: eu creio, eu acredito. Aleluia. E o profeta diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. O que é um osso sequíssimo? Se você pegar ele, esta aqui é uma caneta. Esta é uma caneta. E quando vamos dizer que aqui fosse um osso, quando ele está sequíssimo, se você forçar aqui um pouquinho, ele se quebra-se. Se você apertar nele, ele se quebra-se. Se torna-se farelo. Isso mesmo. Se torna-se pó. Está tão seco, se você pegar ele, ele quebrou, se desfalerou. Era a situação que os ossos se encontravam no vale. Sequíssimos. Se alguém pisasse, se tornava-se pó. Isso. Se para meus irmãos ressuscitar alguém morto já é algo extraordinário, um milagre extraordinário, imagine dar vida a um vale onde só tem ossos sequíssimos, onde se pisa e se torna-se pó. E o Senhor fez o profeta andar neste vale, em ossos sequíssimos. E me disse: filho do homem, Deus perguntou para ele: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Por que Deus perguntou para ele? Porque era justamente nele que estava, embora ele fosse profeta, era nele que estavam, meus irmãos, a falta de esperança para Israel. Ele cria em Deus, era um profeta, mas quando ele olhava para Israel, ele, meus irmãos, não via esperança para a restauração daquele povo. Até pela situação que eles estavam vivendo, até pela situação do que tinha acontecido com eles, até pela situação do próprio pecado deles, que tinham se rebelado contra Deus. Isso mesmo. Aí alguém olha e diz assim: será que há jeito para o meu filho? Isso mesmo, que está nas drogas, que pecou, que está vivendo no pecado da carne deste mundo. Alguém olha, ou para o meu marido: será que há jeito para a minha família? Será que há jeito para a minha esposa? Será que há jeito para a minha vida? Ou alguém mesmo se encontra nessa situação de queda, de ruína, de pecado, e diz: será que há jeito? Será que há jeito para a minha vida? Há jeito, sim. Para isso Jesus Cristo ele veio. Para isso Jesus ele veio. Para salvar o perdido, para perdoar os pecados, para sarar, curar o enfermo. Isso mesmo, como está escrito em Isaías. E se você crer, você acreditar, o vale não é o fim. Essa situação não é o fim da sua vida. Deus ele vai fazer coisas maravilhosas. Deus ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Você crê? Você acredita? Glória a Deus. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. O profeta não se atreveu a dizer: Senhor, pode, isso mesmo. Ele colocou na conta do Senhor. Ele disse: tu sabes. Ele disse: tu sabes. Isso representava o quê? A situação que ele estava, né? De dúvida ou até de falta de esperança, né? Pela situação que Israel estava vivendo. E se para Israel havia uma dúvida, para ele, isso mesmo, uma falta de esperança, que embora muitos tivessem morrido no exílio da Babilônia, outros estivessem dispersos, eles estivessem passando um momento muito difícil, de pobreza, de exílio, de escravidão, isso mesmo, de escassez. Tinham saído da sua terra, agora estavam em uma terra estranha, escravos, sendo dominados por povos, por outros.
Se para Ezequiel essa situação era difícil, aí Deus com ele num vale cheio de ossos secos. Isso mesmo. E pergunta: a vida? Esses ossos podem viver? E ele disse: tu sabes, tu sabes. Eu tenho certeza que a situação de ninguém, isso mesmo, se compara à situação desse vale de ossos secos. Por mais que alguém esteja vivendo um momento difícil, mas pelo menos está com a vida. Por mais que alguém esteja vivendo um momento difícil, está ainda com vida. Ah, eu estou passando um momento de enfermidade, um problema na minha casa. Se para este vale Deus fez com que vivesse, Deus transformou o vale de ossos secos em vida, o que é, meus irmãos, o nosso problema? O nosso vale do nosso dia a dia, o deserto, o vale que estamos enfrentando. O que é? Para o Senhor não é nada. Isso mesmo. E Deus ele me traz aqui para profetizar sobre a sua vida. E você profetizar aí. Profetizar o milagre sobre a sua vida. Profetizar a salvação sobre a sua vida, sobre a sua casa. Profetizar que haverá um grande mover sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, a sua vida, a sua saúde, a sua casa, o seu filho, a sua filha. Não importa. Isso mesmo. Profetize e declare. Profetize e declare a cura, a saúde, a porta aberta, o socorro, a providência. Isso mesmo. Que haverá um grande mover de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para trazer vida, salvação, milagres. E quando nós profetizamos, está na conta, na cruz, está na cruz de Cristo. Ô Senhor, a minha vida está aqui diante da tua cruz, diante do teu sacrifício, o meu problema. Eu profetizo agora o milagre, a saúde, o socorro, a providência, isso mesmo, sobre a minha vida. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Profetize e diga: dívida, ouve a palavra do Senhor. Diga: problema financeiro, diga: doença, câncer, nódulo, cisto, perturbação, aflição, insônia, angústia, depressão, medo, isso mesmo. Problema na minha casa, na minha família. Profetize e diga: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. E ele diz: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim nós fazemos. E ele diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E você vai dizer: eis que tem porta se abrindo, eis que tem milagre acontecendo, eis que está vindo a vida, a saúde, a bênção, o socorro agora sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Creia, acredite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus provedor, um Deus de milagres, um Deus que transforma vale de ossos secos em vida, em vida. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada. Não há nada impossível para o Senhor. E Ele quer que nós venhamos crer, acreditar, acessar o mais profundo da sua intimidade,
e vemos experimentar a sua grandeza, o seu milagre, isso mesmo, o seu mover, isso mesmo. Eu declaro e eu profetizo o milagre e a saúde, a cura, a bênção sobre a sua vida. Eu profetizo que a doença vai embora, que o câncer vai embora, venha secar agora em nome de Jesus. Eu profetizo que todo o mal desapareça. Eu profetizo que a dívida vai acabar, a escassez vai acabar. Tem portas se abrindo, tem milagre acontecendo. Eu profetizo a paz sobre o lar. Eu profetizo que todo o mal está caindo por terra, está batendo de retirada. E está descendo agora o poder, o Espírito Santo agora sobre a sua vida. Eu profetizo renovo, eu profetizo alegria, eu profetizo a paz, a bênção, a prosperidade, o socorro, a luz sobre a sua vida. Eu profetizo o renovo, eu profetizo que o vale que você está vivendo será um grande testemunho para glorificar o nome de Jesus Cristo através da sua vida. Creia, acredite e diga: eu creio, eu tomo posse pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Você acredita? Você acredita? Pois então tome posse aí em nome de Jesus Cristo. E assim aconteceu. O vale se transformou-se em vida. Os ossos se juntaram, se tornaram-se esqueletos. A carne, os nervos tomaram conta. E agora, meus irmãos, o Senhor manda soprar sobre meus irmãos aqueles corpos. E agora, meus irmãos, se torna-se em vida. Não há nada impossível para o Senhor. Aleluia. E ele diz: porém em vós o meu espírito e vivereis. Aleluia. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor ele faz. Ele faz com que o vale de ossos se transforme em vida, para que o nome dele seja glorificado. E eu quero orar agora, isso mesmo, quero orar. Mas tudo aqui, meus irmãos, foi poderoso, isso mesmo. A oração aqui, meus irmãos, vai ser apenas agora um complemento, isso mesmo. Litúrgico, isso mesmo. Porque, meus irmãos, tudo aqui, meus irmãos, já subiu aos céus. A profecia, a palavra, tudo aqui já subiu aos céus. O milagre já aconteceu. E agora nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos agradecer. Isso mesmo. Vamos agradecer em nome de Jesus, porque o milagre já aconteceu, a bênção já aconteceu. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Pai, pelo milagre, pelo socorro que o Senhor pegou agora neste momento. Tu és um Deus provedor, Senhor, e nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Senhor, que cada profecia, Senhor, que cada palavra, Pai, agora profetizada, Pai, sobre a casa, a família, a saúde, todas as áreas, Pai, como a tua palavra mandou, Senhor, o profeta Ezequiel profetizar, e assim aconteceu. Eu creio, Senhor, que agora neste momento milagres aconteceram, portas foram abertas, pessoas foram curadas, houve restauração, transformação, saúde, oh Deus Santo, eterno, maravilhoso. Ouve e recebe, Senhor. Isso, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor acabou de nos fazer agora neste momento, Pai. Porque anjos desceram, anjos estão descendo, Pai, e operando maravilhas. Aleluia, aleluia. Te agradecemos por tudo, Pai. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude em todos os nossos caminhos, Pai. Aleluia, aleluia. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, tá? Glória, glória. Nós te damos, Senhor. Eu amo a sua vida. Compartilhe
esta mensagem, esta oração. Compartilhe, porque onde chegar haverá milagres, transformação e grandes bênçãos de Deus. Amém? Eu amo a sua vida. Fiquem na paz.